Para todos, muito boa noite. O Estado Social, o seu colapso, o seu pré-colapso, a partir de 2010, com o aumento do endividamento público e as crescentes dificuldades das nossas contas públicas a ameaçarem a solidez e a sustentabilidade do Estado Social. Boa noite, Dr. Medina Carreira. Boa noite, Judite. Recuperando o essencial do que foi dito há uma semana, o que é que há a destacar? Assim, muito rapidamente, salientar que o Estado Social é uma obra, entre aspas, é uma consequência da industrialização da Europa. Porque na economia agrícola não se produzia suficiente riqueza, nem havia os problemas que surgiram depois com a deslocação das populações para as cidades e para as fábricas. Portanto, a indústria criou problemas graves na vida social da Europa, mas criou riqueza para responder com o Estado Social. Quer dizer, para mim o Estado Social é realmente a reação da sociedade aproveitando a riqueza da indústria para colmatar os problemas que a indústria criou. Este sistema, enfim, não se pode chamar Estado Social ao sistema de Bismarck, de 1800 e tal, porque aí só existia o sistema segurador. Era uma lógica seguradora apenas. Quer dizer, pagava-se e reembolsava-se. A partir de 45, 47, apareceu o segundo sistema, que é o direito a certos benefícios sem ter contribuído. Por exemplo, no caso presente temos o RSI. As pessoas... O Rendimento Social de Inserção. Ninguém para o RSI. Mas o RSI é financiado, digamos, pelos impostos gerais. Portanto, depois de 45, ampliou-se a lógica do sistema. Deixe-me perceber uma coisa, Dr. Medina. O senhor é a favor ou contra o rendimento social de inserção? É porque houve, e de certa forma existe, embora esteja mais debatido na sociedade portuguesa, algum debate de natureza até ideológica sobre o rendimento social de inserção. Ouça, eu aqui há um par de anos tive de me deslocar em uma cidade da província a convite de alguém e veio cá um automóvel com o condutor, o governador civil do sítio. Isto foi um caso, não sei o que é que vale, olhando para o país todo, mas pelas histórias que se contam não deve conhecer coisa rara. Então ele dizia-me que lá havia pessoas que beneficiavam depois de terem ameaçado violentamente os funcionários que decidiam. A sério? Sério. Isso foi há quantos anos? 7 anos, talvez. 6, 7, sim, por aí. 6, 7 anos. E aquilo que se conta é realmente o extremo abuso. Eu sou pelo rendimento social de inserção se, de facto, houver uma capacidade de fiscalização razoavelmente eficaz. Porque senão é uma imoralidade. E acha que essa capacidade de fiscalização tem muito que se lhe diga? Eu nunca acredito na capacidade de fiscalização do Estado. Não? Não. O Estado dificilmente é eficaz ou muito eficaz na fiscalização, seja do que for. Desde sempre ou num período mais recente? Não, acho que desde sempre. Não é fácil fiscalizar as sociedades e as malandrices das sociedades, mas talvez o sistema que o Dr. Paulo Macedo pôs em vigor no Ministério das Finanças para os impostos tenha sido um sistema mais eficaz de fiscalização. E, todavia, você todos os dias ouve falar da economia subterrânea. Temos mais de 30%, pelo que se diz, de economia paralela, não é? Ninguém sabe, fazem-se contas já. Há um par de anos, um grande amigo meu publicou o primeiro trabalho sobre o assunto que eu conhecia em Portugal, já se falava em 21. Mas isso não é nenhum defeito especial da nossa sociedade. Nós somos muito desorganizados. E o Estado não tem reagido bem à economia subterrânea, porque o Estado reage à economia subterrânea complicando. A economia subterrânea, do ponto de vista fiscal, combate simplificando. Não sei agora números, mas há poucos anos você, no núcleo de sociedades em Portugal, tinha para aí 3% que produziam 90% das receitas. Quer dizer, os 97% produziam o resto, 4% Ora, simplificando tudo isso, o Estado receberia muito mais que recebe do IRC. O problema é que não pode haver um inspetor atrás de cada cidadão. Não. Pelo sistema de simplificação é que dispensa o inspetor. Eu conto-lhe o sistema de 29, que tinha graça, o cabeleireiros, ou barbeiros, não sei como é que ele dizia. Por cada cadeira em Lisboa, imagino 15 escudos. Por cada cadeira, isso é em Lisboa-Porto, por cada cadeira nas outras capitais do distrito, imagino 10 escudos. Por cada cadeira nas restantes terras do país, 5 escudos. Mas isso era quê? Era um sistema fiscal.
Isto por dizer que este tipo de solução é o que melhor combate a economia subterrânea. E os próprios contribuintes ficam satisfeitos, não estão a ser incomodados a toda a hora com papéis. E percebem claramente como é que as coisas funcionam, não é? Sim, funciona. E isto não é aplicado só aos cabeleireiros, é uma série de pequenas atividades. Claro. Todas essas atividades pagariam muito mais do que pagam se fosse um sistema simplificado. Voltando ao Estado Social, como produto da industrialização, é a industrialização que gerou riqueza, mas que... Criou problemas. Mas que acabou também por criar problemas. As pessoas tiveram, na fase inicial, que sair do campo, da agricultura, para ir para as cidades trabalhar. Bom, no seio da família, no seio da vida agrícola, os problemas eram muitíssimo menores. Quando foram para a cidade, estas grandes cidades da Europa, que surgiram nos fins do século XVIII, princípios do século XIX, na Alemanha, na França, na Bélgica, essas cidades surgiram exatamente a partir da migração do campo para a cidade. Para a cidade para quê? Para trabalhar nas indústrias. As fábricas ocupavam centenas, dezenas, em alguns casos milhares de empregados, e tudo isso é que criou os grandes problemas que depois se desencadearam na fase final do século XIX na Europa e nos princípios do século XX. As cidades geravam grandes doenças, a insalubridade era imensa, havia grandes epidemias, portanto, todos esses problemas que foram desemprego, o desemprego é muito típico da sociedade industrial. Claro. E, portanto, foi aos poucos, a partir daí, da grande reação popular, essa solução do Bismarck, em 1883, foi tomada porque havia um partido na Alemanha, que é o SPD, que é o SPD de agora, mas nessa altura, numa perspectiva muito mais marxista, que ia ganhando votos. Exatamente porque as classes trabalhadoras da indústria protestavam contra os problemas sociais que viviam. Portanto, foi para responder a essa popularização do SPD que o Bismarck introduziu este sistema segurador. Esse pequenino Estado Social da época. Numa fase temporal mais próxima de nós, a grande crise financeira que ameaça o Estado Social data de 1975. Digamos, neste Estado Social, segunda fase, chamemos assim, aquele que junta o Beveridge com o Bismarck. Porque, aquele que nós conhecemos. Exato, aquele que vivemos. E de que desfrutamos. Não, esse viveu bem, esse Estado Social viveu com desafogo, porque a economia crescia muito. Nós temos aí projetado gráficos mostram a economia crescia 5, 6, 7% em alguns casos. Em 75 já crescia muito menos. Por outro lado, esta população que beneficia do Estado Social, as pessoas normalmente não dão por isso, tem crescido, porque no início as pessoas não tinham direito, por exemplo, à pensão de reforma. Quando tinham 3 anos de antiguidade, 5 anos, 10 anos, 15 anos. À medida que o tempo passou, as pessoas foram, digamos, acumulando tempo para a realização dos seus direitos. Hoje está nos 30 anos, ou nos 40, não sei bem. Para você ter a noção da diferença, em 1970 nós tínhamos 250 mil pensionistas. Hoje temos para cima de 3 milhões e 500 mil. Quer dizer, enquanto a economia caiu, as populações beneficiárias deste sistema foram crescendo. Imagina, 250 mil para 3 milhões e 700 mil, que é o que deve haver agora, são aí 15 vezes. E todavia a economia caiu e as necessidades do Estado para satisfazer as despesas do Estado Social foram aumentando. Porquê é que o ano 2000 é um momento crítico no Estado Social? É porque a economia até 2000, um pouco melhor, um pouco pior, crescia 2%, 3%, 95 a 2000, por causa da queda dos juros, cresceu 4%. Nos 5 anos seguintes, 2000 a 2005, cresceu 0,9%. E de 2005 a 2010 cresceu 0,4%. E nestes anos de 2010 a 2015, se calhar não vai crescer coisa nenhuma. Quer dizer, a partir de 2000, mas isto não é um problema europeu, muito menos português. É um problema de todos os países desenvolvidos do Ocidente. Os Estados Unidos também tiveram a mesma queda. Quer dizer, a crise. E eu coloco a origem deste problema, como sabe, na desindustrialização. Sim. E é a minha opinião que nós não vamos resolver coisa nenhuma se não conseguirmos voltar a ter alguma indústria. Portanto, a partir de 2010, todos os países da Europa começaram... A Alemanha, que toda a gente pensa que tem uma economia florescente, nesses 10 anos cresceu 0,9. Nós crescemos 0,7. Cresceram 0,9.
Portanto... Mas a Alemanha aguentou-se graças a um conjunto... A Alemanha não tem dívidas. Não tem dívida. Tem relações externas muito positivas. Um grande nível de poupança também, sim, não é? A França, se você for ver o trajeto da França para o desastre, nota-se perfeitamente, analisando os números. Se você for ver a balança de transações da França, até 2000 era positivo. 10 mil milhões, 15 mil milhões, 20 mil milhões. A partir de 2000 foi 10 mil negativos, 20 mil negativos, e agora anda pelos 60 mil negativos. O Dr. Medina pensa que a França vai entrar em recessão? É o próximo país a cair? Estou convencidíssimo que sim. Não sei se cai. Agora que vai entrar aqui nos problemas, vai. Vai porque a balança externa mostra realmente a debilitação da economia francesa. E você sabe que nisto, se os políticos tivessem um certo sentido de prudência, tentariam, digamos, adaptar as coisas às novas realidades, mas não. Os políticos fecham os olhos. Para você ter uma noção, a gente poderá ver isso mais adiante, mas digo-lhe desde já, nós de 2000 a 2010, as prestações sociais aumentaram 21 mil milhões. Não está aí. Não, estava aqui a ver se tínhamos aqui 21 mil milhões. Os impostos só aumentaram 17. Quer dizer, o acréscimo dos impostos foi todo para as prestações sociais e não chegou. Ainda faltaram 4 mil milhões. Porquê? Em 11 anos, 2003, 2005, 2007, 2009, cresceram 11 mil milhões. É nessa fase que nós estamos agora. Bom, agora já, este governo está a tentar acalmar o crescimento, mas o crescimento até 2010 foi explosivo. O crescimento das prestações sociais? Sim, as prestações sociais. Ficou sempre atrás do aumento dos impostos. Quer dizer, as prestações concorriam para o déficit. Mas o que tornou também mais complicado o caso português não foi o facto de termos um elevado endividamento público e endividamento privado. As famílias portuguesas estão sobreendividadas de há muitos anos esta parte. Desde os anos 90, desde a queda dos juros, todos se endividaram. Naturalmente, toda a gente aproveitou, digamos, a barateza do dinheiro para aplicar em coisas muitas vezes úteis e muitas vezes necessárias e também para algumas supérfluas, como é evidente. Mas isso aconteceu, mas não aconteceu só em Portugal. O endividamento é um fruto da queda dos juros. Agora, nós tivemos uma coisa pior, é que para além deste endividamento, que aconteceu nos Estados Unidos, a tal crise do subprime, foi consequência do endividamento das famílias. As famílias, os bancos emprestavam dinheiro a contar com a valorização dos prédios, que era o que eles davam em garantia, e eles a partir de certa altura tinham o prédio, mas não tinham rendimentos para pagar. Foi assim que o subprime surgiu. Mas nós estamos com um problema gravíssimo de dívida pública, não é? Que vai atingir os 120% em 2014. Eram os que vinham, e eu há bocado ouvi o Ministro das Finanças, pelas minhas contas, 8 vezes 8, 64, nós estamos com pelo menos mais 60 mil milhões desta dívida que estamos a contrair perante a Troika. Não? É que às vezes as pessoas não percebem muito bem como é que a dívida pública está a aumentar, estando nós a cumprir esta dieta forçadíssima que está a deixar toda a gente mais pobre, mais magra. Mas percebe-se, por exemplo, o BPN. E muitas pessoas não percebem esta coisa da dívida. Creio que são 3 a 4 mil milhões que foram metidos na dívida do Estado. E depois estes empréstimos que temos obtido a partir deste apoio externo e, portanto, a dívida pública cresceu exponencialmente. O que é que o Dr. Medina pensa sobre este problema, esta polémica que existe à volta dos juros que nós pagamos pelo empréstimo? Ou seja, se conseguíssemos uma descida dos juros, isso iria ter uma expressão significativa? O Estado, alguma coisa, tudo o que viesse seria ganho, como é evidente. Não resolveria o problema, porque o Estado tem um encargo de 7 a 8 mil milhões este ano com os juros. Se fosse tentar, deste empréstimo que nos fizeram, seria para aí 1/3 da nossa dívida. Por conseguinte, baixassem os juros, seriam os juros de 1/3 da nossa dívida. Não é? Eu suponho que nós não vamos ter maneira de pagar. Eu creio que a nossa dívida vai ter que ser repensada. Não só é partidário do repensar a dívida agora, porque se neste momento em que nós estamos a necessitar muito do financiamento externo, formos dizer, a gente não paga, bom, ninguém nos empresta. Repensar significa reestruturar a dívida? Sim, propor que se pague mais devagar, com juros mais baixos, etc. Aquilo é que se chama a reestruturação da dívida. Mas isso é uma declaração de fracasso. Não, pois o receio é esse, é que os credores são capazes de apanhar um susto, não é? De modo que eu não concordo com esta gente que diz, não, a gente não paga os juros. E, eu acho que nós não estamos o país não está em condições de falar grosso, para essa expressão, com ninguém. Nós temos que ter muito cuidado.
Estamos muito dependentes. Mas reestruturar a dívida, Dr. Medina, aproxima-nos da Grécia e afasta-nos do caso irlandês. Não, está bem, mas nós vamos chegar lá. Com estes 120 ou 130, nós vamos ter que renegociar a dívida. Eu desejo que seja mais tarde, exatamente estamos naquela fase muito angustiante em que nos encontramos. Isso significa que vamos ter que pedir um perdão da dívida? Não sei um perdão parcial? Não sei se será perdão, mas pelo menos a renegociar, digamos, o ritmo dos reembolsos, acho que isso vai ser indispensável. E tentar renegociar na medida